ao pecar, você sente o Espírito Santo se afastar de você, porque ele não pode habitar em um ambiente onde o pecado está. A santidade de Deus, esse vazio, você sente o vazio. Você sente saudade da presença dele. É como o texto bíblico diz: você exala um cheiro que atrai o inimigo. É por esse motivo que a corça suspira pelas águas. Ela quando mergulha nas águas, ela está dizendo assim: ó, eu mergulhado nessa água aqui, eu consigo me livrar de um cheiro que atrai o predador. Ele diz que assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Existe um fato muito interessante nessa perspectiva, é que quanto mais distante das águas, ou mais distante de um banho a corça esteja, ela vai liberando feromônios. E o feromônio que ela libera, o cheiro dela, vai atrair os predadores. Ouça. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast AFcast, e a gente está fazendo uma série nova agora que se chama O que Deus Mudou na Minha Vida. Eu acredito que todo mundo tem uma história para entregar, todo mundo tem algo para contar, e o testemunho ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. E a gente tem convidado pessoas maravilhosas para contar um pouco do seu testemunho, para contar um pouco da sua vida, para contar um pouco da sua trajetória, contar um pouco da sua jornada. Primeiro episódio tivemos Vitória, segundo episódio Pastor Paulo, e agora o terceiro episódio, Pastor Paulo está aqui com a gente e trazemos também um convidado que é o Wesley Nascimento. Então fica aí, vocês já viram o que é que tem para a gente aprender, e é muita coisa hoje. E eu anotei que é uma coisa muito importante, né? Algumas partes são conhecidas e outras permanecem escondidas durante anos. Sempre tem aquele testemunho que a gente às vezes não fala, que a gente às vezes guarda, a gente às vezes fica com vergonha. E aqui o espaço está aberto para realmente a gente contar o que a gente sente no coração. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado, Paulo, por mais um episódio. Valeu, Alex, obrigado aí pelo convite de estar aqui agora ajudando aqui, né, de alguma forma, e o convidado hoje é muito especial, uma pessoa muito importante também na minha vida e com certeza vai abençoar muito a vida de vocês. Perfeito, bom demais. Para a gente começar, né, logicamente, uma oração inicial, pedir a Paulo para fazer pela gente, pelas pessoas que estão em casa também, para a gente prosseguir com os nossos trabalhos. Então você que está em casa pode fechar o seu olho e fazer essa oração com a gente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade em que podemos compartilhar um pouco do teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Te apresentamos a vida de cada um daqueles que estão em suas casas agora, estão às vezes num leito de hospital, no trabalho, onde quer que eles estejam, Pai, que a tua presença possa alcançar esses corações, eles possam sentir a tua presença, Senhor. Que possamos ouvir a tua voz, é o que te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo, Pastor Wesley. A casa é sua, fica à vontade. Para a gente começar, quando você lê essa frase, o que Deus mudou na minha vida, o que é que vem ao seu coração? Uma alegria muito grande, Alex, poder estar aqui com você, Pastor Paulo, que Deus continue abençoando esse projeto maravilhoso. Me sinto honrado de poder participar e contar o que Deus mudou na minha vida. Deus mudou muita coisa na minha vida. Eu venho de um lar cristão, nasci nesse lar, e nascendo no lar cristão, tem muitas coisas que são intérditos, que vem acontecendo, muitas batalhas, e em dado momento da minha vida eu deixei de servir a Deus, e aí foram duras lições que eu tive que passar, batalhas grandes, mas o Deus que mudou a minha vida me encontrou outra vez e eu consegui voltar para casa e estou aqui servindo ao Senhor Jesus, graças a Deus. Já quero começar com a pergunta seguinte, né? Você nascer de um lar cristão torna as coisas mais fáceis ou os desafios são os mesmos? Olha, são duas vertentes diferentes. Eu não sei o que é não nascer num lar cristão. Eu só sei dizer para você o que é nascer num lar cristão. Eu nasci num lar muito saudável, filho de pastores, mas o dogmatismo, as batalhas que a igreja enfrentava nos anos 80 eram diferentes. Todas essas questões que envolvia a igreja naquele momento fazia que, de algum modo, a gente, filho de pastor, era impelido a viver uma situação meio que difícil
se é que a gente pode dizer assim. Isso eram perseguições, eram batalhas que existiam dentro da igreja. A igreja era muito menos inclusiva do que é hoje. E a gente atravessou algumas batalhas. Quando chega um período da juventude, a gente tem a falsa sensação de que nós somos livres de alguma maneira. Então, essa falsa liberdade que o mundo dá para nós e que o fato de você não ter vindo de um lar comum, ter nascido num lar cheio de regras, um lar cheio de fé, cheio de comportamentos seguidos ali da frente, faz com que, de repente, você vislumbre algo que você nunca viu. E aí você queira experimentar, e o preço desse experimentar é muito grande. Talvez a gente esteja falando para alguém, algum filho de pastor, algum filho de algum irmão que nasceu no lar cristão, que de repente esteja achando que a vida dele está dura e está difícil. Eu falei, duro e difícil é estar sem Jesus. É melhor estar com Cristo o tempo todo. E aí a gente vai caminhando mesmo com dificuldades, ele está no barco. Eu queria que você falasse um pouco sobre, eu acho que quando você é filho de pastor, você tem todos os olhares das pessoas em cima de você buscando uma perfeição, né? Então é algo assim que eu vejo que as pessoas se sentem, não sei como é o sentimento, mas imagine que tá todo mundo olhando pra você buscando um ser divino e perfeito, né? E todo mundo é humano. Claro. Queria falar sobre o seu sentimento sobre isso. Vindo de um lar cristão e filho de pastor, Alex, traz essa referência. Porque as pessoas olham para o pastor e acham que o pastor não tem batalha, de que a casa do pastor não tem problema e de que os filhos dos pastores são perfeitos. E não são. São humanos, são dotados das mesmas dificuldades, passam pelos mesmos processos, sejam eles psicológicos, sejam eles hormonais, de todas as coisas que um adolescente, uma criança passa, os filhos dos pastores também passam. E a gente tenta trabalhar isso com muito mais leveza, para que as futuras gerações não sintam o peso que de repente nós sentimos lá atrás. Não é verdade? Verdade. Você, Paulo? Eu conheço um pouquinho da história, né? Porque além de ser um grande amigo e irmão que Deus me concedeu, é também meu cunhado. Casei com a irmã dele. Olha aí, tem que ter cuidado. E aí eu conheço um pouquinho da história e de todas as situações que aconteceram, né? Então eu queria que você sinalizasse pra gente, assim, alguma coisa na sua infância que te lembra, assim, daquilo que Deus fez naquela época que você talvez fosse jovem ainda, adolescente, criança ainda, mas que você tem na memória de alguma experiência com Deus, ou na igreja, ou com seus pais, com sua família, enfim, poder compartilhar isso com a gente também. Olha, eu tenho uma experiência muito diferente, de uma superação muito grande. A igreja pelo qual meu pai pastoreava, nos final dos anos 80, se não me falha a memória, ela teve um desabamento. E as pessoas estavam todas orando dentro da igreja, o telhado da igreja ruiu. E aí a gente... O povo começou a gritar, Jesus está voltando, não foi o teu Foi, verdade, Jesus está voltando. E aí, rapaz, conforme o telhado da igreja ruiu, foi grandes desafios que nós atravessamos lá na cidade de Itabuna. Fora o livramento, né? O livramento, verdade. Algumas pessoas se machucaram, mas ninguém morreu. Ninguém morreu. E construímos meu pai na época construiu junto com os obreiros um barraco de madeira do lado da igreja para que a gente continuasse orando no terreno. E naquele terreno, o Senhor visitou a minha vida com 9 anos de idade. Foi naquele barraco de madeira que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha 9 anos. Foi um marco na minha infância, sem sombra de dúvida. Anos depois, já em 97, eu desci as águas, também um outro barco na minha infância. Isso não tem como a gente esquecer, o dia que a gente teve um encontro com o Espírito Santo. Eu acho que você falou uma coisa aí, eu me lembrei de uma seguinte mensagem, né? O ambiente da estrutura, ele influencia no espírito ou são as pessoas que estão no lugar? Porque você falou que você foi batizado num barraco. Não foi num ambiente de luxo nem nada disso. Mas o Espírito de Deus estava ali. Estava ali. Onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, não importa
a estrutura. A gente tá aqui em 2 ou 3, o Espírito Santo está aqui nesse Está aqui momento conosco, também. com certeza. E aí o Senhor me visitou, fora uma promessa que Deus tinha feito ao meu pai naquela noite. O Senhor falou com meu pai, falou assim: "Ô, no meio de tanta tristeza, hoje eu vou alegrar o teu coração um pouco." Quando Deus acabou de entregar o resultado, eu estava sentado no último banco da igreja, do que tinha sobrado, dos bancos que tinham sobrado. Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aí foi maravilhoso. Perfeito. Falando um pouquinho sobre essa transição, né? Que é sempre um ponto muito difícil na vida de todo ser humano, que é a adolescência e juventude, né? Sim. Você, inclusive, tem um filho que já está chegando na juventude agora, né? Tá saindo da adolescência, indo para a juventude. E tenho certeza que você está vivendo uma outra experiência agora com ele, nessa idade, mas um pouquinho da sua experiência nessa idade, né, de adolescência e de juventude, na sua formação, né, já como um homem agora, quais foram os desafios, o que é que você passou e o que é que você tem de experiência desse período, assim, que você se lembra? Olha, a minha adolescência ela foi marcada, pastor Paulo, por uma... Eu fui um adolescente que atravessei períodos de maneira normal, mas marcado, o que marcou muito foi o serviço. Eu sempre tive extremamente envolvido com as coisas da igreja e do reino. Sempre trabalhei em todas as áreas da igreja, da cozinha à portaria. Desde adolescente, eu tive envolvido com servir dentro da igreja. Então, é um marco nesse aspecto do que é. Como é que foi sua adolescência dentro da igreja? Eu tinha batalhas, aquilo que o Alex falou foi de extrema importância. Por quê? Porque você se torna referência. As pessoas, de repente, te apontam porque você é filho Te do julgam. pastor, te julga porque você é isso. Ainda mais nos anos 80, ainda mais numa igreja Que não era ser que moda, não era moda ser crente, né? não era moda, não No era. interior do estado, né? Interior, as dificuldades, o dogma era muito latente, muito forte. E as pessoas se apegavam mais aos dogmas do que às doutrinas, é fato. Entendeu? Mais aos costumes do que às doutrinas. Então, você querer jogar uma bola, eu já passei tanta vergonha na minha vida, Jesus. Olha se eu contar aqui, Jesus. Você jogar uma bola, o cara ficar te recriminando que você tá brincando uma bola com 12 anos. Mas passou, serviu de uma escola que hoje, na atuação do meu pastorado, eu tento dizer e ensinar para as pessoas que a gente precisa respeitar as fases. Ensinar Deus na infância, ensinar a amar a Cristo na infância, amar a Cristo na adolescência, amar a Cristo na juventude, sem colocar pesos que eles não conseguem carregar. A igreja tem que ser um lugar, na minha humilde concepção, onde a gente se sinta bem de estar. É igual quando a gente chega na casa da mãe da gente, na verdade, a gente se sente bem de estar. Na casa do nosso pai, a gente sente bem em chegar em casa. Ou seja, é assim que a gente tem que se sentir quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai adorar, quando a gente vai servir. Eu me sinto bem aqui que eu quero estar. E isso é muito importante, não é verdade? Perfeito. Falando um pouco que você estava no lar cristão, você saiu do lar cristão mais ou menos quanto tempo? Que você saiu da igreja, assim, de fato? Então, eu passei num concurso. Eu passei num concurso com 18 anos. Eu passei no concurso e me afastei da minha casa, fui morar no Pernambuco. Eu fui ser marinheiro. E na marinha eu me afastei o perigo de você não congregar. É como se você pegasse uma brasa e tirasse ela da fogueira. E você acha que ela vai... Não, vou permanecer aceso longe da fogueira. Você não vai permanecer aceso, você vai apagar. As outras brasas precisam estar uma perto da outra. A igreja precisa estar unida. Não existe ser crente em casa. Não existe. A brasa precisa estar uma perto da outra para fazer fogo. Então eu me afastei do braseiro e achei que eu conseguiria ser brasa sem congregar. Então eu fui para o Pernambuco e me afastei da igreja. Na realidade, eu tentei de algumas maneiras me encontrar. Visitei alguns lugares, mas não conseguia sentir aquela sensação de que eu cheguei numa família que era minha. E aí eu deixei de congregar e passei aí alguns anos afastado do evangelho. As experiências, elas
não foram boas, mas mesmo afastado do evangelho, Deus revelou a glória dele para mim algumas vezes, É de uma interessante maneira especial. esse momento, né? De quando você conhece o evangelho e quando você se afasta dele, é que eu tenho certeza que no seu coração sempre ardia um desejo de voltar, né? E aí eu me lembro do filho pródigo. Porque o filho pródigo, quando ele tá desejando comer da bolota, da lavagem dos porcos, ele se lembra da casa do pai. Ou seja, ele se lembrava do amor que existia na casa do pai dele. E aí ele decide voltar. E eu tenho certeza que mesmo nesse caminho afastado, com certeza a chama do evangelho, daquilo que você tinha aprendido na sua infância e na sua adolescência também ardia mesmo assim, né? E a gente acaba muitas vezes lutando contra isso mesmo, né? Pastor Paulo, o sujeito ele não deixa, o sujeito ele se afasta de congregar, Alex. Ele não muda a perspectiva de como ele enxerga a Deus. Muito pelo contrário. Eu estava afastado de Deus, estava afastado de congregar, mas não existia uma outra opção para me orar, por exemplo. Quando eu orava, eu sabia para quem eu ia bater na porta. Uhum. Quando eu falava com Deus, eu sabia para onde eu ia. Quando eu estava precisando de alguma coisa, quando eu precisava agradecer, eu sabia quem eu agradecer. Ou seja, o que faltava para mim era congregar. Uhum. Congregar. Não é o sujeito não se afasta. E quando ele se afasta, ele procura outras subterfúgios. Não, eu vou procurar um outro Deus para colocar no lugar daquele Deus que eu conheci. Não, afastado não é desconhecer o Pai, não. Ele sabe exatamente qual é o lugar dele. E a que você traz para nós é muito importante. Quando ele lembra da mesa, o pródigo lembrou da mesa. Quando ele lembra da mesa, ele falou: não, eu vou ficar passando esse vexame aqui, mas eu tenho mesa para me sentar. Uhum. Eu vou voltar para minha mesa. Mas o que acontece muitas vezes também, desculpa ali Não pode falar. é que o ser humano ele acaba brigando com isso mesmo, Sim. do tipo, não vou voltar, não, ainda tem mais, ainda Vergonha, quero experimentar mais. orgulho, O orgulho, a vaidade, né? vaidade, Achando que é dono da situação, sendo que a gente não é dono da situação, porque o pecado muitas vezes acaba dominando a gente, né? E a amarra. gente achando que a gente está conseguindo dominar ele, mas ele vai lhe laçando, a ponto de que você não consegue mais Sim. voltar. E acho que cabe essa mensagem, né, importante para quem está nos escutando, que se você está se desviando, se esfriando, se distanciando da casa do Pai, saiba que sozinho é muito difícil você voltar. Você precisa se lembrar de onde você veio. Você é um filho de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Então não fique só no momento que você está percebendo que você está se distanciando, se esfriando, buscando um caminho muitas vezes que vai te levar à morte. É tempo de voltar para casa e se lembrar que existe um pai que te ama e que deu a vida por você. Perfeito. Você chegou a sentir um vazio? Isso no momento que você se afasta, que você dá lugar ao pecar, você sente o Espírito Santo se afastar de você, porque ele não pode habitar num ambiente onde o pecado está. Se refere à santidade de Deus. Nesse vazio, você sente o vazio. Você sente saudade da presença dele e é como o texto bíblico diz: você exala um cheiro que atrai o inimigo. É por esse motivo que a corça suspira pelas águas. Ela precisa se livrar daquele cheiro. Ela, quando mergulha nas águas, ela está dizendo assim: ó, eu mergulhado nessa água aqui, eu consigo me livrar de um cheiro que atrai o predador. Explica um pouco mais aí para o público entender, público leigo de casa. Mas olha, o texto bíblico diz o seguinte, que assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Existe um fato muito interessante nessa perspectiva, é que quanto mais distante das águas, ou mais distante de um banho a corça esteja, ela vai liberando feromônios. E o feromônio que ela libera, o cheiro dela, vai atrair os predadores. Ou seja, Salmo 42. quando ela está nas águas, ela se banha, ela se livra desse cheiro. Aí o salmista vai dizer o seguinte: assim como a corça suspira pelas águas, eu preciso me banhar,
Porque cada vez que eu estou mais distante dessas águas purificadoras, eu atraio o inimigo que quer destruir minha vida. Então, você que de repente está distante das águas, a sua alma suspira por elas. E se você ainda está vivo, tem esperança de você encontrar com elas, se banhar e se livrar desse odor que atrai o inimigo. Na verdade. Eu acho que é muito forte isso. E esse vazio, acho que sente tanto quem se afasta como quem nunca tem, né? Você sente esse vazio, aí você muitas vezes tenta preencher esse vazio com álcool, com droga, com bebida, com curtição, com farra, e não preenche. Verdade. Outro dia, recentemente, eu estava conversando com uma pessoa, e por mais que você vá para tantos lugares, você continua sentindo o vazio. Salomão, né? Salomão vai dizer isso. Salomão, se teve alguém que tentou preencher um vazio em si, foi Salomão. Verdade. Salomão tentou preencher o vazio dele com mulheres, com festas, com comida, com bebida, com poder, com conhecimento, com tudo. E aí em Eclesiastes, ele já idoso, ele vai dizer que tudo isso é vaidade. Tudo isso não serviu para preencher ele em nada. Uhum. Então, muita gente acaba, como você falou, né, tentando preencher esse vazio com as drogas, com a bebida, com a prostituição, com, enfim, com a curtição, com as baladas, enfim, com vários outros pontos, mas cada vez mais exalando um cheiro que os predadores vão se aproximando. Claro. E quando você consegue se desvencilhar disso e mergulhar nas águas do Espírito Santo, que são as que te limpam, Deus com certeza muda a sua vida e muda a sua história para sempre. Eu queria que Paulo falasse um pouco também sobre a questão que eu gostei bastante, da brasa sozinha, né? Que eu vejo muitas pessoas falando assim, não, porque eu congrego, mas eu tô congregando em casa agora. Isso tem uma moda, um modismo agora, né? E eu fico muito preocupado quando as coisas são modas, né? Porque normalmente, quando tem muita gente indo para uma mesma direção, normalmente essa direção não é tão correta assim. Boa. E a gente olha para essa moda que tem hoje de que você não precisa ir para a igreja para você servir ao Senhor. Tem muita gente que fala assim agora, não, eu sirvo a Jesus do meu jeito. Não existe servir a Jesus do meu jeito. Não existe servir a Jesus daquilo que eu penso que é servir a Jesus. Eu tenho que servir a Jesus de acordo com o que está ensinado na palavra dele. Daquilo que ele deixou como estatuto, como manual do fabricante, né? Que a gente tanto aprendeu na igreja, de que a Bíblia é o manual do fabricante. E o problema é que nós, muitas vezes, não lemos nem quando a gente compra um produto que a gente vai montar. Para você montar essa mesa aqui, ela deve ter vindo com um manual. Isso. Muita gente pega isso aqui e não lê o manual. Aí fica demorando para conseguir montar, sendo que se lesse o manual, conseguiria montar muito mais rápido e de maneira muito mais assertiva. O ser humano, muitas vezes, quer seguir a Jesus do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Não, Jesus vai agradar da forma como eu estou agindo aqui. Sendo que o que Jesus quer é que a gente siga aquilo que ele nos ensinou. E uma das coisas que ele nos ensinou é que nós temos que andar em comunhão, em unidade. E a gente tem visto na internet, em várias plataformas, pessoas ensinando a você que você não precisa mais congregar. E como o exemplo do carvão, ele é um exemplo maravilhoso, não existe. Você vai montar um churrasco, todo mundo aqui com certeza gosta de churrasco, eu gosto, você gosta. A gente almoçou um churrasco agora nesse cidade. Verdade. E se você tirar uma pedrinha daquela da brasa e colocar fora, ela rapidinho ela vai esfriar e não vai ter mais serventia nenhuma. Mas se ela estiver junto com todas as outras pedrinhas da brasa, ela mantém aquela chama acesa por muito mais tempo. E esse exemplo do carvão é muito importante. Então você, meu querido e minha querida que está em sua casa, que você acha que na sua mente, no seu achismo, que você pode servir a Jesus na sua casa, a sua brasa, daqui a pouco ela começa a apagar, começa a se esfriar. E aí você começa a ocupar a sua mente com outras coisas que não são aquilo que agrada ao Senhor. Quando você está na igreja, quando você está em comunhão, em unidade com seus irmãos, você está compartilhando os seus momentos de alegria, você está compartilhando as suas dores, os seus sofrimentos, os seus medos. E em comunhão e em unidade, um vai ajudando o outro. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Se você não tiver um companheiro do seu lado para dizer, tenha força, você vai conseguir, você vai seguir. Sim. Não vai ter jeito, você vai fraquejar, você vai se entristecer e a sentença cada vez mais é esfriar até que aquela alegria que você tinha no seu coração
não terá mais. Não tem como a gente falar de vazio e falar de afastamento e não falar de reencontro, né? E eu percebo muitas vezes, posso até estar enganado, mas queria ouvir mais de vocês, inclusive. Eu percebo muitas vezes que as pessoas que elas saem, né, dessa presença, elas sentem mais dificuldade ali de voltar, né? Só tenta, tenta, não, eu vou, e aí ela não consegue ali durante um determinado momento voltar, né? E não sei se aconteceu isso com você. Você Sim. tentava ir, não ia. Eu queria falar, entender de você, Essa primeiramente, luta, né? essa luta, né? E também a visão que você teve. Alex, voltar é mais difícil do que aceitar Jesus. A verdade tem que ser dita. Voltar, ela é um desafio ainda maior. Porque a volta, ela vai ser o seguinte: você conhece já. Você conhece os acertos. A gente estava falando agora, por exemplo, de gente que não quer congregar. E a maioria dessas pessoas não querem congregar porque não querem voltar. E aí, só corroborar a ideia, a importância do ferro afiar o ferro. A Bíblia fala isso para nós, como o ferro que afia o ferro. Eu preciso ter comunhão. Sem comunhão, eu não sou treinado. A igreja é um grande centro de treinamento. Você concorda com isso? Sim. A igreja é um grande centro de treinamento. É dentro da igreja que nós somos treinados, discipulados. É como se fosse treinar no CT para jogar no estádio. O estádio é o mundo. Mas você tem que treinar cá. Você não pega um time sem treinar, você não vai ganhar o jogo cá. Ou seja, por esse motivo que a gente precisa ser discipulado cá para brilhar aqui. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai ver. A dificuldade das pessoas é que elas sabem as fraquezas da igreja. As dificuldades que, por exemplo, existam na comunhão e nas relações. E aí o sujeito tenta se blindar de tudo isso e dizer assim, eu não preciso disso. Eu fico em casa e eu me pastoreio. Hoje a gente tem, por incrível que pareça, gente pastoreada pelo chat GPT. Na verdade, gente que é pastoreada pelo chat GPT. Que conversa com o chat GPT e o chat GPT é o pastor dele. E quando na realidade a gente precisa estar no centro de treinamento que é a igreja, para que a gente consiga desenvolver o que Deus tem para nós no mundo. É fazendo discípulos. O Wesley precisa fazer discípulo, o Alex precisa fazer discípulo, a gente precisa fazer discípulo, ele fazendo discípulo, para que o evangelho do Senhor se fortaleça ainda mais. Voltar é difícil porque a gente conhece as dificuldades, conhece as fraquezas, conhece as dificuldades de relações, de relacionamento que se tem dentro da igreja. Mas falando, eu vou voltar para aquilo tudo, eu vou voltar a ser apontado, eu vou voltar para aquilo, eu vou voltar a ser criticado, eu vou voltar. Não importa, volte. De um jeito ou de outro, volte se arrastando, mas volte a estar com Jesus. A melhor coisa é estar com Jesus. Existe evangelho sem renúncia? Não. Não. Jesus disse isso, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é se renunciar. É renunciar às práticas, é renunciar aos pecados, é renunciar aos medos, é renunciar a tudo aquilo que te afasta do Senhor Jesus. É se renunciar a si mesmo, porque a nossa carne, ela é pecaminosa, a natureza dela é pecaminosa. Então eu preciso renunciar a ela todos os dias, porque senão eu vou cair, eu vou pecar, eu vou errar. Aí eu ainda tenho que, além de negar a si mesmo, eu tenho que carregar a minha cruz. E aí seguir a Jesus. Então não existe evangelho sem renúncia. Isso é... Não existe evangelho sem momentos de tristeza, não existe evangelho sem momentos de choro, não existe evangelho sem momentos de dor, não existe evangelho sem sofrimento. A diferença é que na dor, no choro, no sofrimento, quando a gente está firmado em Jesus, a gente não está sozinho. E essa é a grande diferença. Porque quando você se sente só no momento de dor, é muito pior. Mas quando tá doendo, tá sofrendo, eu tô chorando, mas eu tenho alguém do meu lado que me sustenta, que me mantém de pé, que me leva às águas tranquilas, que refrigera a minha alma, que me guia pelas veredas da justiça por amor do nome dele, aí tudo fica mais simples e mais fácil. Perfeito. O grande problema da nossa geração emergente é exatamente que queremos a coroa sem cruz. Queremos a glória sem passar na cruz e sem passar pelo sacrifício. Não existe coroa sem cruz, meu irmão. Não existe vitória sem processo. Não é verdade?
Então é exatamente isso. Eu anotei aqui, qual é a maior prova? Não, na verdade, primeiro, o que existe hoje que você acredita ser impossível que aconteceu na sua vida? Você fala assim, rapaz, isso O aqui que é você tem impossível hoje que acontecer. era impossível na sua mente de Isso. ter. O que eu tenho? Quando você olha pra trás, você vê assim, poxa, eu tinha um sonho de ter isso aqui. E hoje eu consigo ter, mas naquela época era impossível disso acontecer. No âmbito espiritual. Na No vida. geral, na vida. Moço, é muita coisa. Cita Gente, uma pra gente aí. olha, eu falei pra você que eu fui criado num lar de muita fé. Eu me lembro muito de que a minha mãe, ela tinha uma carta que ela fez pra Deus. Eu não tô falando sem autorização dela, mas ela não vai me processar, não. É, Ela fez uma carta pra Deus e na carta ela colocava assim. Eu me lembro de alguns detalhes. Deus, me dá uma casa. Eu quero ter isso, eu quero ter uma geladeira, eu quero ter aquilo outro. Aí, meu pai e minha mãe foram um casal de missionários enviados pra cá. Depois a gente vai trazer eles aqui pra contar o testemunho deles. Não vou contar o testemunho dele, não, Paulo. Mas eu vou. É interessante. Eles Mas o testemunho deles é impactante mesmo. vieram como missionários. Então, eles trouxeram a marca da fé. E eu via minha mãe orar naquela carta, pedindo a Deus uma casa, não sei o quê. Deus, não deixa faltar um café. Não deixa faltar. Eu lembro dessa oração que minha mãe fala pra gente. Ela falou pra Deus, Deus nunca deixa faltar um café preto. E nunca faltou um café preto. Deus deu pra nós uma casa, depois de 14 anos meu pai construindo. Passou 14 anos pra construir a casa dele. 14 anos construindo a casa. Uma casa. Mas eles construíram uma casa, mas tantas coisas que Deus fez na minha vida. Deus me deu cultura, Deus me deu uma família. Eu não imaginei que eu teria uma família. Eu tenho 3 filhos. Minha esposa, Ivana, pastora Ivana. Eu tenho 3 filhos, o Ivan Lucas, João Nicolas e o Pedro Wesley. Que são 3 personalidades diferentes, mas são amáveis os meus filhos. Eu nunca imaginei que Deus me abençoaria tanto. Então, se eu disser para você tantas coisas boas que Deus me fez e do que eu não tinha, nós viemos para a Bahia fazer missões e sobreviver. Eu cheguei aqui com 3 anos. Sobreviver. Durante muitos anos da nossa vida, nós não vivemos, nós sobrevivemos. Vivíamos de doação de roupa, doação disso, doação daquilo. Mas Deus nos surpreendeu, tem nos surpreendido e tem feito coisas que nós não merecíamos. Ele é maravilhoso. Ela fala assim, não tem dificuldade. Ainda temos muitas dificuldades em outros patamares. Muitas batalhas em outros patamares. Mas o Deus que nos trouxe até aqui nos faz lembrar para Ebenezer e disse assim, o Deus que me trouxe até Ebenezer vai me continuar sendo conosco. E a gente vai rompendo de fé em fé. Não é verdade? Perfeito. Que legado você deseja deixar para sua família? De fé. O desejo que eu tenho, que é que os meus filhos, eles creiam no Senhor Jesus. Eu falo sempre aos meus filhos, eles não deixem Jesus por nada. É uma marca, talvez, que a gente precisa passar para os nossos filhos cristãos. E que se a gente pode tirar uma coisa boa dos muçulmanos, do comportamento, você não consegue mudar o pensar de um muçulmano de uma maneira qualquer. Assim, chega a evangelizar um muçulmano é muito difícil. Porque ele é ensinado a amar e a respeitar o Deus deles ali. E aí, eu falo sempre para meus filhos. O mais velho, mais que ele já está com 19 anos. Se possível, morra por Jesus, mas não deixe Jesus. Não deixe Jesus por nada. Não deixe Jesus porque você está fraco. Não deixe Jesus porque tá difícil. Não deixe Jesus por nada. Neste mundo a gente tem que deixar Jesus. Se apegar a ele, que vai dar tudo certo no final. Eu tava me lembrando aqui, viu, Alex? Você falou de renúncia, né? De evangelho sem renúncia. E você teve que renunciar a algo que era
muito importantes para a sua vida, Sim, que foi a sua carreira. é. Conte um pouquinho desse período que você teve na Marinha e esse momento que Deus falou assim, não, você vai ter que sair daí, vai ter que renunciar a isso. Uma carreira militar daria para você hoje uma conjuntura talvez até melhor, Verdade. em termos de qualidade de vida, financeira, enfim, para sua família. Mas Deus pediu esse Isaac É. para que você pudesse ofertar a ele e ofertar a sua vida agora para o reino de Deus. Então conta um pouquinho dessa experiência e desse propósito que Deus te deu. Olha, Deus falou comigo diversas vezes, muitas vezes, mesmo quando eu estava longe da igreja, longe de ter comunhão. E algumas vezes até inusitada. Eu me afastei tanto do convívio religioso que eu comecei a cantar na noite. Cantando, cantando, lá vai. Numa dessa que eu tava Eu não cantando. consigo imaginar. Desculpa, mas vai dar você É. cantando. E tem uma voz boa, ele tem uma voz boa. Hoje em dia eu não canto mais muito assim, não. Mas antigamente eu cantava melhorzinho. Mas, rapaz, e eu tava cantando. Eu lembro disso. Um cara lá no final do restaurante que eu tava cantando levantou e falou assim: posso falar com você? Aí eu disse assim: pode falar. Eu pensei que o cara ia pedir uma música, Alex. O cara chega de lá e fala assim: ó, este aí não é o teu lugar de cantar. Meu Deus. Volte pra cantar onde é o seu lugar de cantar. Uns eu não sabia onde botava a cara. Tem umas vergonhas assim brabas que a gente passa, né? Mas Deus falou comigo diversas vezes, diversas vezes. Só Não teve a da cigana também, a da cigana? Aqui que você foi pedir um conselho, foi uma cigana, foi uma coisa assim? Que aí a mulher falou, não, esse lugar não é seu, não. Você não tem que Não, estar aqui, não. ali, rapaz, ali é forte aquele testemunho ali. A gente tava em Santa Catarina, não foi a cigana, não. Foi no Centro Espírita. Ah, então foi Santo Espírito. Só abrindo um parênteses dessa história aqui, pra eu não esquecer, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como às vezes a gente fica buscando profetas pra te dar uma resposta, sendo que Deus usa quem Ele quer. Que ele quer, na hora que ele quer. Esse negócio do Centro Espírita mesmo aí é esquisito, meu irmão. Aí a gente entrou no Centro Espírita, um grupo de 10 amigos, assim. Ninguém tava normal. Ninguém tava normal. Vamos entrar no Centro Espírita. Entramos no Centro Espírita. Nunca tinha entrado no Centro Espírita na minha vida. Bota seu nome aí, teu nome, a data de nascimento. E aí vem o cara falando lá que tava vendo a cor, não sei o quê, que eu tinha com meu número, não sei de onde. Meu maior talento, ser evangélico. E ele falou isso? Lá dentro do Centro Espírita. Aham. Aí eu saí dentro do Espírita, assim, meio todo escabreado. Eu falei, rapaz, que cenário. Ou seja, Deus, ele utiliza dos meios dele para poder trazer uma mensagem para nós. Diversas vezes Deus falou comigo. Então, eu era um sujeito, e sou um sujeito, que sou apaixonado pelo meu país. Paulo sabe disso aí. A gente até diverge de algumas coisas. Mas eu sou apaixonado pelo meu país. Fui soldado, fui cabo da Marinha e tenho um maior orgulho disso, de ter, durante 10 anos da minha vida, defendido a minha pátria. Fiz com honra durante o tempo que passei lá. Só que em dado momento, eu posso dizer assim para você, foi como Jeremias. Mas eu não vou falar mais desse negócio, eu não quero mais, mas os meus ossos começaram a arder para um projeto. Então eu tinha passado no concurso de sargento, eu estava com tudo na Marinha encaminhado. Só não tinha encaminhado minha vida com Deus. Entendeu? Eu tinha fé, eu já congregava, eu tinha muitas guerras, muitas batalhas, mas eu já estava na igreja. Mas o meu coração não estava mais lá. Quando Deus tira meu coração de lá e faz aquecer no meu coração um outro propósito. Eu lembro que o comandante falou assim para mim, você vai fazer o quê, ué? Você passou no concurso. Tanta gente que tá aqui, né, na Marinha que não consegue passar no concurso de sargento, você passou na primeira vez que você fez e vai deixar tudo para fazer o quê? Eu falei para ele, para servir a Jesus. Você é doido, velho. Sirva a Jesus aqui, irmão. Não, mas eu vou servir a Jesus com integralidade. Sair para o nada. O que eu tinha era uma esposa e um filho, e fé.
E depois Deus ainda me deu mais 2 filhos ainda para poder eu ter mais fé ainda, entendeu? Entendi. E aí eu saí depois de 10 anos de marinha, saí 10 anos depois e fui reconstruir a minha vida, a minha, a minha, o meu ministério, tudo aquilo que estava parado. E eu fui trabalhando, me entregando, me dedicando. Hoje eu estou lá em Itabuna, servindo a Deus lá, até o dia que o Senhor me permitir. Lá na cidade de Itabuna, um povo que eu amo muito, inclusive hoje é aniversário da cidade. Parabenizar a cidade de Itabuna, que me acolheu tão bem. Eu estou lá em Itabuna e um trabalho que tem ganhado relevância, um trabalho muito sério. A igreja tem alcançado uma expansão muito grande, o nome do Senhor tem sido glorificado. Então, para mim, valeu muito a pena. Eu olho para trás e vejo Deus na minha decisão de servi-lo. Vejo Deus agir ao longo desses 14 anos que eu abandonei a Marinha para servir a Jesus. Deus tem 14, vai fazer 15 agora, mostrado a sua glória para mim e dito para mim assim, olha, não não é a gente não tem a mesma segurança que um funcionário público tem, mas eu vou dizer para você, Deus não deixa faltar nada. Ele vai cuidando e suprindo Amém. todos os detalhes em todo o tempo na nossa vida. O melhor patrão do mundo é ele. É verdade. E o que que você falaria para as pessoas de casa, assim, que tá passando por desafios, né? Ou luta na saúde, luta financeira. Acho que a maior luta das pessoas que eu mais vejo é a luta financeira, né? É. É onde a galera mais comenta, assim, as batalhas financeiras, né? O que é que você falaria? Porque muita gente fala assim, ah, é porque é fácil você falar porque você tem, mas eu não tenho agora. Então é muito mais fácil você falar, tenha fé. Mas o que é que você falaria para essas pessoas? Diante das lutas, das batalhas, é permanecer tendo fé, permanecer crendo. Eu tenho um testemunho muito interessante. Eu vim de um lar missionário e a minha esposa não. A minha esposa veio num lar de funcionário público, de empresariado. Então, quando a gente está numa mesma condição agora de missionário numa outra cidade, eu lembro de uma vez que eu estava passando por umas dificuldades em Itabuna e ela falou assim para mim, Wesley, tinha um ano que eu estava lá, não tem carne pra gente almoçar amanhã. Era um dia de domingo, eu ia ministrar à noite no culto da igreja cheia de gente. E aí, não tem carne pra gente almoçar amanhã. E eu nunca almocei sem carne. Pra mim, almoçar sem carne, oh meu Deus, tinha dia que era almoçar só fruta pão. Ou seja, pra mim, almoçar sem carne não tava fazendo nenhum tipo de dificuldade. Mas pra ela era um grande desafio. Uhum. Ela nunca tinha passado por aquilo. Ela casou com um funcionário público, não é verdade? Uhum. E aí, eu falei assim, a gente não prega que Deus abre portas? E a gente não prega que Deus faz milagre? Creia que Deus vai fazer um milagre. Tá bom, amor, tá bom. Daqui a pouco, ela chegou pra mim e falou assim, ué, eu tô morrendo de vergonha. Aí eu falei assim, por que você tá com vergonha? Não tem aquela senhorinha ali, uma senhorinha de quase 80 e poucos anos que tinha na época. Aí eu falei, o que que tem ela? Ela falou assim, ela falou pra mim que foi na feira hoje de manhã. E Deus tinha dito pra ela, compre 2 quilos de carne de sol, que a minha filha nunca almoçou sem comer carne. Meu Deus. E aí tava enrolado uma carne de sol, aqueles papel de feira mesmo, aqueles papel assim que Aham. enrola. Não sei nem como é o nome daquele papel que enrola com Sim. um barbante. Aqui, minha filha, Deus falou pra você que não vai faltar carne na sua casa. É exatamente isso aí. No meio da dificuldade é continuar crendo. Continuar crendo no Deus que a gente prega, no Deus que a gente professa, que
tem uma frase que eu gosto muito. Não tem tempestade que dure para sempre. Não há tempestade que dure para sempre. Uma hora ela passa, uma hora o sol nasce, uma hora o sorriso chega e a gente tem que permanecer fiel no choro, na lágrima, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Perfeito. É isso aí. Falando dessa coisa de mensagem, né, de recado, tem muita gente nesse momento que tem passado por lutas também na área emocional, né? Muita gente depressiva, muita gente ansiosa, muita gente com síndrome do pânico, muita gente com diversos problemas psicossomáticos, né? Tomando remédio controlado para dormir, enfim. São talvez o mal dessa geração seja isso, né? Verdade. E Jesus e o apóstolo Pedro vai escrever na sua carta dizendo que nós temos que lançar em Jesus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Só que é muito difícil. Não vou dizer que para você que é fácil. Você pegar todas as suas dificuldades, as suas lutas, as suas batalhas, arrancar de você e entregar para Jesus cuidar. Não é fácil, porque o ser humano ele é muito personalista. Sim. Ele gosta de resolver as coisas do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. E o tempo de Deus e a forma de Deus agir é completamente diferente do que da nossa. E isso gera na nossa mente ansiedade, preocupação, muitas vezes medo, desespero, porque a gente precisa talvez daquela resposta imediata, ou a gente acha que a gente precisa da resposta vinda de Deus de maneira imediata, mas a maneira de Deus agir é diferente daquilo que a gente quer que ele haja. Então eu queria que você desse um recado para essas pessoas que hoje estão nessas batalhas. Você fez um tempo aí psicologia também, acho que vai saber um pouquinho sobre isso, e também como pastor, como que essas pessoas hoje podem lidar com essas lutas e como elas podem descansar verdadeiramente no Senhor Jesus. Olha, manter uma fé viva, pastor Paulo, Alex, manter uma fé viva não significa a gente não procurar ajuda. Mantenha uma fé em Deus, que o Deus que resolve, o Deus que faz, um Deus que realiza. Mas Deus, ele utiliza pessoas. Deus, eu sempre digo, Deus não usa métodos, ele usa homens e mulheres. Então, Deus coloca pessoas para poder nos ajudar. Em toda a profissão tem gente boa e tem gente ruim. O que é que a gente precisa? A gente precisa pedir direção para que Deus coloque as pessoas certas, que nos ajude a resolver determinados problemas. Vou te dar um exemplo. Eu tô com uma enfermidade e tem enfermidades que é para a glória de Deus, tem enfermidade que Deus vai curar. Não é verdade? Tem enfermidade que eu preciso procurar ajuda. Mas eu tenho que procurar uma ajuda sob a direção de Deus para que eu encontre um médico que, através das mãos deles, eu seja curado. É só a gente pensar que Deus nos permite entrar dentro das fornalhas. Deus não podia ter livrado os jovens da fornalha antes da fornalha, mas Deus resolveu honrar eles só depois da fornalha. Então Deus nos permite entrar muitas vezes nas salas de cirurgia, né? Deus permite a gente entrar nas covas, Deus nos permite entrar nas fornalhas, Deus nos permite entrar na sala de cirurgia, Deus nos permite entrar nos consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, que a gente consiga direção de alguma maneira. E aí a gente tem uma concepção aqui, é que a pessoa que procura ajuda psicológica é porque ele tá maluco. Não, que maluco? Não, a pessoa precisa de ajuda de gente certa. Eu não posso espiritualizar tudo. Eu tenho que continuar mantendo minha fé viva. Deus me cura, Jesus me resolve, Jesus faz. Mas há circunstâncias que eu preciso de ajuda. Então, se você, porventura, tem orado, e Deus ainda não curou você da depressão, se Deus não curou você da ansiedade, se Deus não curou você do pânico, se Deus não curou você do burnout, se Deus não curou você de determinada coisa, a gente precisa procurar ajuda. Deus coloca a pessoa certa, uma pessoa que professa a minha fé, porque tem muita gente que vai fazer um desserviço. Aí tem gente com problema de casal que procura um psicólogo, já sai de lá do psicólogo separado.
Não é verdade? Uhum. Como se a separação fosse de resolver tudo. E não vai. Em alguns casos a gente entende que esse é um fim, não tem jeito. Mas em algumas circunstâncias, quando você vai para o lugar certo, com pessoas direcionadas por Deus, você consegue ajuda de maneira certa. E aí você consegue se libertar. Você consegue, pastor, mas eu tive que tomar um remédio. Mas quando a gente está com dor de cabeça, a gente não toma remédio? Muitas vezes a gente está com azia, não toma remédio, outras vezes toma remédio para aprumar aquilo, para poder acertar aquilo. Se a gente for espiritualizar tudo, e a gente tem que colocar cada uma coisa no seu devido lugar. Deus não curou, mas Deus deixou a pessoa que vai poder me ajudar. Pessoa direcionada por Deus. Pessoa que vai ser indicada pelo seu pastor, pessoa que é responsável, entendeu? Aquele sujeito que ora por você. A gente precisa ser pastoreado, de fato. Olha, pastor, estou passando por isso, por isso, por isso. Um pastor inteligente vai dizer assim, ó, procure fulano de tal de Anzol aqui, ó. Que esse sujeito aqui, essa pessoa aqui vai te ajudar a resolver a sua situação. Ah, mas se tiver que tomar um remédio durante um tempo, toma um remédio. A gente tem problema de pressão alta, toma remédio a vida inteira. Uhum. Ah, mas quando é um problema, eu não quero tomar um remédio. Não, se eu tomo remédio de pressão a vida inteira, Deus não me curou da pressão. Inclusive, eu tomo remédio de pressão. Eu não gostei muito de ter que tomar remédio, mas fiquei velho e agora estou tendo que tomar remédio de pressão. Uhum. No dia que Deus quiser me curar, Ele vai curar. Enquanto Ele não curar, então tomar o remédio de pressão. E a gente vai continuando vivendo, crendo que Deus pode todas as coisas. E se Deus colocou um médico na minha vida para dizer assim, ó, toma um remédio de pressão, senão você vai de arrasto, viu, velho? É Deus que botou ele na minha vida para me ajudar, sim ou não? Uhum. Então o recado que eu dou é, a gente não pode espiritualizar todas as coisas. A gente precisa crer em todas as circunstâncias. Em todas as ferramentas. Né? Não é verdade? O médico é uma ferramenta. Uma ferramenta, todas as ferramentas. A gente precisa crer que Deus usa o médico, que Deus usa o psiquiatra, que usa o psicólogo, que usa todo mundo. Tu usa o psicólogo, todo mundo. Quem ele quer, como Na ele hora quer, que da ele forma quer. que ele quer. Né? Então, para que a gente consiga resolver as nossas batalhas aí. A gente já tá chegando ao fim do nosso podcast, a gente falou muito sobre fé. Só que às vezes a pessoa que ela tá na batalha, ela tá na luta, não sei se vocês já passaram por esse momento, existe um momento que você não consegue ouvir a voz de Deus. Você passa por aquele momento do silêncio, né? E eu queria ouvir de vocês, esse silêncio, ele é você que tá sincronizado da voz de Deus, o Deus não tá falando mais com você, e a pessoa ela tá falando, eu tô orando, mas a resposta ela não vem. Não sei se você já passou por esse momento, né? Eu já penso que o silêncio de Deus, não sei o que você pensa disso, meu irmão. Eu penso que o silêncio de Deus, ele é didático. Deus, quando ele não quer falar, ele quer te ensinar alguma coisa. Né? Uhum. Então, eu tô esperando uma resposta. Não chegou a resposta. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Deus não me curou de determinada questão. Deus não usou o profeta. Deus não usou. A Bíblia, Deus não está falando comigo como falava. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Tudo no que tange a nosso relacionamento com Deus e com o homem é didático. Deus, em todo momento, está querendo nos ensinar. Para que a nossa fé... Já parou para imaginar se todas as vezes que a gente fala assim, Deus fala comigo... Pois não, meu filho, e aí? O que é que está precisando? Ou seja, esses acessos, a gente não daria valor. A gente não daria valor. E aí a gente tem que, quando falar com Deus, entender que a fala que a gente tem com Deus é um diálogo. Não é monólogo. Eu não falei palavras soltas. É um diálogo. E ele responde na hora que ele quiser. Que ele é Deus e nós somos criaturas. Ele é criador e nós somos criaturas. Na hora que ele quiser, ele vai responder. Na hora que ele responder, a glória só vai ser dele. Na hora que ele fizer, a glória só vai ser dele. Na hora que ele abrir a porta, a glória só vai ser dele. Não vai ser de ninguém, só dele. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Perfeito. Não é? O silêncio dele também fala muito sobre obediência, né? Sim. A gente for... Eu lembrei daquela passagem de Isaac, né? Deus falou para Abraão assim, não, eu quero que você sacrifique o seu filho, aquele que você ama. E aí, a partir daquele momento, Deus não falou mais nada. Deus ficou em silêncio.
E Abraão em nenhum momento questionou. Pegou o filho dele, pegou os servos dele, pegou o material pro holocausto e seguiu o caminho. Chegou um determinado momento que ele fala assim: olha, vocês vão ficar aqui, eu vou subir com o menino para adorar e depois nós retornaremos. Esse momento para mim é a chave dessa passagem, porque o que Deus tinha mandado Abraão fazer era lá sacrificar o filho dele. E ele fala para os servos que estavam acompanhando ele que eles iam retornar no plural, não era no singular. Eram os dois que iam voltar. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Naquele momento ele já confiava em Deus. E eu acho que Deus recebeu naquele momento ali, quando ele professou daquela forma: não, a gente vai voltar. E ele sobe a montanha, Deus em silêncio. Ele monta o holocausto, Deus em silêncio. Ele coloca o filho para o sacrifício, Deus em silêncio. E ele levanta o cutelo e Deus em silêncio. E aí quando ele vai para fazer o sacrifício, aí ele ouve a voz de Deus. Então o silêncio de Deus muitas vezes fala para nós em obediência. Deus nos deu uma palavra, ele já deu a palavra. Ele já entregou a palavra. Obedeça. O resultado daquilo que você vai colher, daquilo que ele foi plantado em você através da palavra dele, você vai colher de acordo com a sua obediência. Então, muitas vezes, Deus nos prova a nossa fidelidade, a nossa obediência, nesse período que ele fica muitas vezes em silêncio. Perfeito. Estamos chegando ao nosso fim do nosso podcast. Eu estou muito feliz, foi um podcast assim tremendo. Muito obrigado pela participação de vocês. O importante do podcast da gente é que a gente pôde aprender e conhecer o Wesley sem ser pastor, né? Sem o título pastoral, né? O Wesley como essência, como pessoa mesmo. E acho que isso é muito bacana, a gente entender e aprender de pessoas com pessoas, né? Dando seu testemunho de vida e contando um pouco da sua trajetória. E a mensagem final que a gente traz é a seguinte, ó. Eu vou falar assim: depois que Deus entrou na minha história, você complementa pra gente finalizar. Então, depois que Deus entrou na minha história... Eu tenho esperança. Perfeito. Depois que Deus entrou na minha história, nada foi como antes. Depois que Deus entrou na minha história, tudo mudou. Depois que Deus entrou na minha história, a minha vida nunca mais foi a mesma. Perfeito. É isso aí. Turma, muito obrigado por mais um episódio. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, engajar, mandar no grupo do WhatsApp, bota um comentário lá: gostei, foi bênção, foi bom demais, tá bom? Até a próxima do episódio, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.